O mundo está experimentando sinais significativos que indicam que estamos nos últimos dias antes do retorno de Jesus Cristo, como foi descrito nas profecias bíblicas em Mateus 24. Esses sinais que vemos hoje são exatamente o que Jesus nos alertou: a cilada dos falsos profetas, disputas mundiais, desastres naturais e uma mudança social onde o certo e o errado são invertidos. O mundo está tenso e parece que Deus nos abandonou. No entanto, isso não é verdade. Ele tem tudo sob controle. Estamos vivendo nos últimos dias e todos esses eventos são sinais do retorno iminente de Jesus. O conceito últimos dias começou com a ressurreição de Jesus. Hebreus 1, versos 1 e 2 observa que, enquanto Deus falava por meio de profetas no passado, nestes dias de hoje, ele fala por meio de seu Filho Jesus, que foi designado herdeiro de todas as coisas. Escrito entre 60 e 100 depois de Cristo, essa escritura indica que os últimos dias já estavam em andamento há 2000 anos atrás e continuam hoje, com o retorno de Deus se aproximando rapidamente. Jesus nos disse que haveria sinais do seu retorno. Em Mateus 24, os discípulos de Jesus perguntaram sobre os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus lhes revelou: Cuidado para que ninguém vos seduza, pois muitos virão em meu nome proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Mateus 24, 4 e 5. Esse desencaminhamento mencionado por Jesus é claramente evidente nos tempos modernos. Muitos indivíduos em várias partes do mundo proclamaram-se ser Jesus ou o Messias. E esses falsários têm conquistado muitos seguidores. Milhões de pessoas em todo o mundo foram enganadas por esses falsos messias. A Quênia, por exemplo, tem vários indivíduos que dizem ser divinos. Eles juntos têm milhares de seguidores. Um deles é Eliud Simio, que afirma audaciosamente ser a segunda vinda de Jesus Cristo. E o mais incrível e alarmante é que ele tem muitos seguidores que o adoram. Os seguidores de Eliud o tratam com reverência e adoração, como se ele fosse Deus. Agora, pensa bem. Esse homem comum, que nunca fez um milagre, tem fiéis e adoradores. Infelizmente, Quênia não é o único país produzindo falsos messias. Eles estão pipocando em várias partes do mundo. Na Rússia, Sergei Torup, um ex-policial de trânsito, alega ser a reencarnação de Cristo, atraindo milhares de pessoas. Os seus seguidores abandonaram a vida moderna e formaram uma grande comunidade ao redor de Sergei, na Sibéria. Eles mudaram suas vidas porque acreditam que Sergei realmente é um ser divino. Na Austrália, Alan John diz ser a reencarnação de Jesus Cristo e, apesar de muito criticismo na região, ele tem muitos seguidores. Na África do Sul, Moses Hallgawain diz que é o Messias e afirma que ele nunca verá a morte. Diz que está se preparando para abrir os túmulos, curar os aleijados e os cegos. Ele tem muitos seguidores também na região. No Brasil, Álvaro Thaís, um astrólogo, afirma ser a reencarnação de Jesus. Ele vive com várias mulheres ditas serem suas discípulas e também tem muitos seguidores. E ainda no Brasil, Manuel Jacinto Coelho, um ex-médio de Umbanda, não se proclamou ser Jesus, mas sim ser um ser superior que veio à Terra para salvar a humanidade, ou seja, um Messias. Ele morreu nos anos 90, mas ainda sua seita continua ativa com mais de 15 mil seguidores no Brasil, que o adoram como mestre e pai divino, e dizem que ele é o Emanuel mencionado na Bíblia, um título que pertence somente a Jesus Cristo. Mais recentemente, Abdullah Hashem,
proclamou ousadamente seu sucessor de Jesus Cristo, o verdadeiro Papa e o Messias de todas as religiões. Abdullah, filho de um pai muçulmano e uma mãe judia, nasceu nos Estados Unidos e atualmente vive na Inglaterra, onde ele tem milhares de seguidores, não só na Inglaterra, mas em vários países. Esses nomes são apenas uma pequena amostra. Ao longo dos séculos 20 e 21, vemos um aumento significativo de pessoas que proclamaram ser Jesus em várias partes do mundo, incluindo os Estados Unidos, Canadá, Japão, China, Ucrânia, Malásia, Índia, Ilhas Filipinas e etc. Homens e mulheres comuns foram e ainda são bem-sucedidos. Eles criaram movimentos religiosos que enganaram e desviaram milhares de pessoas, como Jesus disse em Mateus 24. Outro sinal de que estamos vivendo no final dos tempos é a prevalência de guerras e rumores de guerras, como Jesus descreveu em Mateus 24, 6 e 7. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. O século XX viu um intenso derramamento de sangue com a Segunda Guerra Mundial, sozinha matando 70 a 85 milhões de vidas, aproximadamente 3% da população global da época. Hoje, enquanto algumas regiões estão em paz, conflitos globais persistem e a ameaça de uma terceira guerra mundial paira no horizonte. Outro sinal é o declínio mundial da moral. Hoje em dia, deparamos com a completa inversão de valores. O que antes era errado e feio, agora é celebrado como certo e bonito. Segundo Timóteo 3, 1 e 4 descreve os últimos dias. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias passarão tempos terríveis. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pelos outros, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A sociedade atual tem normalizado tudo o que é errado. As pessoas aparentam ser piedosas, mas carecem da verdadeira fé. Esta mudança cultural normaliza a rebelião contra Deus, onde muitos rejeitam a verdade absoluta da Bíblia em favor da opinião pessoal. Jesus comparou os últimos dias aos tempos de Noé. Mateus 24, 37 a 39. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e os levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Hoje, as distrações das rotinas diárias entorpecem as pessoas de sua realidade espiritual. No entanto, os avisos de Jesus não têm a intenção de assustar, mas de preparar. Lucas 21, verso 28, nos encoraja assim. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Aqueles que seguem Jesus diligentemente, como servo fiel descrito em Lucas 12, receberão a vida eterna no céu, enquanto aqueles que o rejeitaram
enfrentarão o julgamento eterno. Todos esses sinais mencionados indicam, sem sombra de dúvida, que o retorno de Jesus é iminente. Os cristãos estão chamados a viver corajosamente, compartilhar o Evangelho e permanecer fiéis a um mundo que glorifica o pecado. Para aqueles que ainda não se submeteram a Jesus, o momento de fazer isso é agora. Hoje é o dia da salvação. A eternidade é real e o céu e o inferno são reais. A demora de Jesus é um sinal da sua misericórdia, dando a todos a chance de se arrependerem, como diz em 2 Pedro 3:9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Enquanto o mundo entra em colapso, os cristãos devem brilhar intensamente, permanecer vigilantes e se preparar, porque o Senhor voltará em breve. Amém.